Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de Física. Bom, primeiro eu gostaria de dar para vocês as boas-vindas à disciplina de História da Física 1 e dizer que se você chegou até esse momento, você já está aí na iminência de terminar o seu curso. Então, parabéns, continue os seus estudos, não desista, em breve você estará aí já apto, a ministrar aula de Física e a gente espera somar com você mais esse semestre. Bom, então, deixa eu me apresentar mais uma vez para vocês. Meu nome é Cristiano. Nesse semestre eu vou trabalhar com vocês a disciplina de História da Física 1. Essa está sendo o primeiro vídeo que nós vamos confeccionar. Nós vamos confeccionar outros vídeos que serão postados no YouTube, será encaminhado na plataforma para vocês, sobre alguns importantes nomes que marcaram, a evolução da física, desde os seus primórdios até a física atual, Quais são os nomes atuais, em que especialidades, em que especificações a física tomou desde a época em que ela estava surgindo até então como filosofia natural e até os dias de hoje, onde nós temos aí a física computacional, a física de partículas, a cosmologia que estuda aí o universo, tá certo? Então, sejam então bem-vindos. Bom, nesse nosso primeiro slide, nós vamos apresentar para vocês aqui então uma breve introdução, à história da física. Então, como eu já apresentei para vocês, meu nome é Cristiano, e a gente vai estar trabalhando esse semestre com a disciplina de História da Física. Bom, então, o surgimento da ciência que estuda a natureza. A física, pessoal, a física ela não surgiu física. Então, assim, não surgiu do dia para a noite o conceito de física, que é essa ciência que estuda a natureza. Então, veja bem, a física ela surgiu inicialmente com um grupo de filósofos que estudavam a natureza. Esses filósofos que estudavam a natureza, eles eram chamados de filósofos naturais. Por que filósofos naturais? Porque eles observavam os eventos que aconteciam na natureza. A partir dessas observações feitas na natureza, eles tentavam dar explicações lógicas, explicações plausíveis para o acontecimento que se observava na natureza. Então eles tentavam teorizar uma observação que se tinha da natureza. Houve um momento que começou a entrar muitos cálculos, muita matemática, e essa filosofia natural deixou de ser chamada de filosofia natural e passou a ser chamada de física. Então hoje, quando alguém fala física, o que vem a ser física? Então física é a parte da ciência que estuda a natureza. Então, como nós falamos, a física então surgiu da necessidade humana em conhecer o mundo que vivemos, e entender a interação que a natureza tem, ela conosco e dela com ela mesma. A partir dessa compreensão, pretende-se reproduzir e controlar o comportamento dessa natureza. Então, a priori, essa tem sido, essa tem sido o objetivo dos físicos, Então, foi na Grécia que surgiu, então, esses primeiros filósofos naturais. E, como nós dissemos, a intenção deles era interpretar os acontecimentos da natureza. Bom, eu vou apresentar para vocês agora dois filósofos naturais gregos que surgiram, São as pessoas aí que tiveram as primeiras contribuições, Que são pessoas notadas aí na ciência, Bom, o primeiro deles que eu gostaria de apresentar para vocês é chamado de Leucipo de Abdera. Abdera era a cidade, onde ele vivia. Então, Leucipo de Abdera, ele foi mestre de um outro filósofo grego muito importante, também chamado Demócrito. Aí está o Demócrito, Então, esses aí foram os primeiros filósofos gregos, por exemplo, que tentaram aí fazer a proposta de modelos atômicos, Então, quando a gente estuda a ciência, nós vemos lá que existem uma série de modelos atômicos que foram criados, Então, você tem os modelos mais tradicionais que geralmente é abordado na química, que são os modelos de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, depois um modelo mais moderno, que é o modelo de Bohr, outros modelos mais recentes, que é o modelo de Schrödinger, e outros modelos também que existem aí na física moderna. No entanto, os primórdios, a concepção inicial de parte infinita, de uma pequena parte que constitui o todo, foi proposta aí por esses dois filósofos gregos,
que são Leucipo e Demócrito. Bom, qual que era o pensamento desses filósofos com relação a esses modelos? Então, de acordo com Leucipo e Demócrito, o universo era formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. Eles são sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Sempre se movem no vácuo. Então perceba, essa concepção que eles deram para o que nós chamamos de átomo, é uma concepção muito vaga. Perceba que ela é uma concepção que está mais dentro do campo da filosofia. Então ele fala que o átomo é uma partícula muito pequena, ela não pode ser vista a olho nu. Perceba que nesse momento ainda nem se cogitava o surgimento de microscópio ou de outros equipamentos de observação. Então assim, a concepção de que vem a ser átomo, ela é mais um átomo de fé. Ela é mais um átomo de crença. Então eles pregavam isso, né? Que existem pequeninas partículas, né? Que formam o universo. Elas são invisíveis e elas estão imersas no vácuo. Então perceba que dentro desse conceito, a própria semântica do vácuo ainda está um pouco vaga, e um conceito errôneo que a gente percebe que já havia desde então, que era acreditar que existe vácuo nesse meio onde nós habitamos. No meio onde nós habitamos não tem vácuo. O vácuo é a ausência total de matéria. O vácuo nós temos fora da atmosfera, né? Fora da atmosfera nós temos o vácuo. No entanto, no meio onde a gente vive não há. Então esse é o conceito, né, que eles trouxeram para nós aí do que vem a ser átomo. Bom, mais adiante, então, nós temos aqui uma física, que é a física aristotélica, com todo o conceito do geocentrismo. Muito bem, então, assim, esses primórdios da ciência, esses primeiros nomes que nós estudamos aqui na parte do surgimento da ciência, eram pessoas que estavam, de certa forma, vinculados à igreja. A igreja até então, ela tinha um poder paralelo ao Estado, ou melhor, às vezes a igreja tinha um poder superior ao Estado. Ela tinha a capacidade de promulgar alguém, de condenar alguém à morte, né? Então, assim, muito desses conceitos interessavam a igreja. E um conceito que há muito tempo interessou a igreja foi o conceito apresentado aqui, que é o conceito do geocentrismo. E a gente percebe que muitos cientistas famosos, inclusive, foram condenados pela Santa Inquisição por irem contra esses conceitos que até então acreditava a ciência. Um outro filósofo que em outra oportunidade nós vamos tratar, que também marcou de uma forma muito forte o surgimento da ciência, foi o estudioso Giordano Bruno, né? Ele também foi um cara aí esplêndido no campo da filosofia, da ciência, e que em um certo momento, ao contestar e essa ciência que mostrava os seus primeiros erros, porém que eram defendidos pela igreja, tiveram a penalidade bem intensa, né, por parte da igreja. Então veja só, essa física aristotélica, ela acreditava nesse conceito aí da teoria geocêntrica. Bom, um principal filósofo, né, que era um defensor dessa teoria, uma das pessoas que acreditava nisso aí, é o filósofo chamado Aristóteles, né? O Aristóteles, ele nasceu em Estágia, ele viveu no período compreendido de 384 a 322 a.C., né? É um filósofo grego, ele foi aluno de Platão e marcou, de uma certa forma, a história, porque ele foi professor de Alexandre, um grande, que foi um grande imperador que surgiu. Então, assim, essa é uma caricatura que nós podemos encontrar aí na rede sobre Aristóteles, né? E é uma das pessoas que acreditava nessa teoria geocêntrica. Então, o geocentrismo, ele diz o seguinte, ele diz que a Terra se ocupa como sendo o centro do universo. Então, assim, a Terra, ela está rodeada por outros planetas, outras estrelas, inclusive a estrela que ilumina ela mesma, que é o Sol. Então essa teoria acreditava que o homem ocupava o centro do universo. Então perceba que essa é uma ideologia equivocada, porém que muito tempo foi aceita pela igreja, para colocar aí o homem como sendo o centro do universo. Então durante muito tempo essa teoria geocêntrica ela foi aceita, tá certo? Então nós vimos aí que o nosso filósofo que deu esse pontapé inicial e teve o apoio da igreja, né? Um outro filósofo muito importante também, né, de etnia grega, que era defensor ferrenho dessa teoria geocêntrica, foi o Cláudio Ptolomeu, né? Inclusive ele propôs um modelo lá que se dizia que a Terra era o centro do universo, ele previu lá a existência dos outros planetas orbitando aí a Terra, né? E a Terra orbitando o Sol, né? Então nós temos esses dois nomes aí que marcaram, né, essa teoria geocêntrica, tá certo? Bom, mais à frente,
nós vimos também um conceito importante que esses filósofos defendiam, que era o conceito da gravidade. Porém, esse conceito da gravidade, ele estava ali associado com os 4, entre aspas, elementos que se acreditava constituir a natureza. Então, Aristóteles considerava, então, que os corpos caem para chegar no seu lugar natural, que seria o quê? A superfície da Terra. Então, na antiguidade, esses elementos que eles consideravam como elementos primários eram os 4. A terra, a água, o ar e o fogo. Então, o que eles diziam? Que quanto um elemento era mais pesado, mais próximo da terra, ou seja, próximo do chão, ele deveria ficar. E, por exemplo, a explicação que eles davam era que a água se esparramava pelo chão, porque o chão é o lugar natural da superfície da terra, né? Então, o lugar natural, por exemplo, do ar, é uma espécie de capa que envolvia a terra. E o fogo, olha a explicação que eles davam para o fogo. O fogo é uma esfera acima de nossas cabeças. E por isso as chamas queimam para cima. Então, perceba para você ver quantas coisas que mudaram. Então, hoje, o que nós conhecemos de elemento químico é um conceito bem distinto desse. Então, para nós, hoje, quem são os elementos químicos? Os elementos químicos são todos aqueles átomos que compõem a tabela periódica. Então, nas aulas de química, nós já fomos apresentar a tabela periódica com todos os seus elementos. Esses elementos ele tem classes distintas, tem lá os metais, né, os gases nobres, os alcalinos terrosos. Então, nessa época, o conceito que eles davam para elemento era diferente. Então, os elementos eram 4, era a terra, o fogo, o ar, a água. O conceito que eles tinham de fogo, por exemplo, era um conceito diferente do nosso conceito de fogo hoje. Então, quando você fala que algum equipamento está em combustão, está pegando fogo, isso, na verdade, é uma reação química. É uma reação química do tipo exotérmica que libera energia e CO2, né? Então, perceba o quanto os conceitos mudaram de lá para cá. Certo? Então, um outro conceito está relacionado com o surgimento inicial da física é o surgimento da hidrostática. Então, olha só, a hidrostática ela tem o seu estudo inaugurado também na Grécia, dessa vez com o grego Arquimedes. Deixa eu colocar uma fotinha do Arquimedes para vocês verem. Então, olha só, nós sabemos que naquela época não existia máquina fotográfica, não existia filmadora como nós hoje temos a oportunidade de ter e usar. Então, assim, as caricaturas que nós encontramos desses filósofos, elas vêm, às vezes, de esfinges que eram esculpidas, né? Então, você tinha lá alguns artistas que homenageavam alguns filósofos da época e esculpiam algumas esfinges. Então, hoje, com o apoio da computação gráfica, você pega essas esfinges que foram confeccionadas e você tenta, então, entender como era a face, né? Como que era o rosto desse pesquisador. Então, aqui no slide, vocês estão vendo aí a caricatura do que seria quem? Do que seria Arquimedes. Arquimedes de Siracusa. Bom, o Arquimedes ele tem uma história muito interessante. O Arquimedes ele morava numa cidade grega chamada Siracusa. Essa cidade ela tinha um rei chamado Herão, e esse rei ele gostava muito de Arquimedes. Arquimedes era um braço direito dele, né? Então, assim, a história conta muitas coisas interessantes a respeito, né, de Arquimedes. Então, certa vez o rei Herão pediu que fosse confeccionada uma coroa, né? E o ourives confeccionou a coroa, e quando o rei recebeu essa coroa, recebeu esse objeto, ele ficou com dúvida se aquele objeto era um objeto maciço, era um objeto puro, ou se de repente aquele ali era uma liga metálica. Ele então temeu ser enganado por esse ourives. Então, na época, competiu a quem? Competiu a Arquimedes desvendar esse mistério. Então, e aí, essa coroa, será que ela realmente é feita 100% de ouro? Ela é maciça? Ou será que ela é uma liga metálica? Se misturou essa coroa outros elementos? Então, assim, o Arquimedes teve a incumbência de descobrir esse fato da coroa. E a dificuldade que Arquimedes teve para encontrar a solução para esse problema foi de dimensionar o volume da coroa. Então, como que o Arquimedes ia calcular o volume de uma coroa, sendo que ela tinha o formato que distinguia de um formato clássico dos sólidos que até então se tinha na época. Era a esfera, né? O cubo, né? O paralelepípedo, outros sólidos, né? Então, o Arquimedes ele ficou por muito tempo pensando, né? Quebrando a cabeça como que ele faria para confeccionar, para descobrir o volume dessa coroa, e a resposta veio durante um momento em que
que ele adentrou numa piscina. Conta a história que havia uma piscina muito cheia até a tampa, e quando Arquimedes adentrou nessa piscina, o que aconteceu? Houve o extravasamento de parte do volume de água nessa piscina. Então o que acontece? O Arquimedes adentrou na piscina, e no momento em que ele adentrou na piscina, parte desse líquido foi extravasado. E aí ele concluiu que o volume que fora extravasado era exatamente o volume do corpo dele, que agora estava tomando parte naquele espaço da água que agora não pertencia mais ao espaço. Então isso deu para Arquimedes essa condição. E aí conta a história que Arquimedes saiu nu pela cidade de Siracusa, gritando em grego, Eureka, 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 que quer dizer eu descobri, né? Então várias são as histórias sobre Arquimedes. Uma outra história muito interessante de Arquimedes é uma história que diz que ele, por muito tempo, defendeu essa cidade grega, Siracusa, da invasão que Roma pretendia fazer. A gente sabe que o Império Romano ele se expandiu muito, dominou a Grécia, mas a Grécia dominou Roma pela intelectualidade da época, pelos seus pensadores. Então, assim, o Arquimedes, ele na incumbência do rei de tentar criar algum mecanismo de proteção na cidade, ele conta essa história que ele projetou alguns espelhos planos, né? E mandou que os soldados ficassem segurando esses espelhos planos, de tal forma que a junção deles formaria um grande espelho côncavo, e quando a radiação solar incidia nesse espelho côncavo, o que o espelho côncavo faz? Ele converge toda essa luz para um único ponto, que é o foco. E esse foco fazia-se com que esse foco coincidia na onde? Nas embarcações que estavam ali em alto mar, tentando invadir a cidade de Siracusa. Então Arquimedes ele conseguia à distância colocar fogo nessas embarcações, né? Então, assim, por muito tempo a cidade de Siracusa foi protegida por conta das invenções, né, desse grego chamado Arquimedes, né? Então a gente vai pontuar aqui, por exemplo, algumas das principais invenções que estão relacionadas, né, a Arquimedes. Então, o primeiro, o teorema do empuxo. O que é o teorema do empuxo? O teorema do empuxo, ele fala o seguinte, que todo objeto que está imerso em um fluido, seja esse fluido líquido ou ar, ele está sujeito a uma força ascendente chamada empuxo. E essa força é proporcional ao volume de fluido que é deslocado. Então, Arquimedes foi quem descobriu aí o teorema chamado teorema do empuxo, né? Temos também aí a construção de espelhos para convergir a radiação solar, né? E para queimar a vela desses barcos que estavam bem distantes, tentando invadir a cidade grega de Siracusa. O princípio da alavanca também foi um princípio que Arquimedes foi o autor descobridor, né? O parafuso de Arquimedes, esse parafuso de Arquimedes é muito interessante, é um parafuso que ele criou, cuja intenção era retirar água de alguns locais que estavam profundos. Então, por exemplo, quando você tinha água em um local profundo e você queria fazer com que essa água viesse à tona, ele criou um parafuso sem rosca, um parafuso sem fim, né? Cujo a rotação da manivela que estava associada nesse parafuso fazia com que jorrasse água lá em cima. Até hoje, né, esse parafuso ele é muito utilizado para você retirar água de poço, o próprio conceito da bomba mecânica, né, usa esse princípio aí do parafuso de Arquimedes, né? E um detalhe muito interessante sobre a morte de Arquimedes. Então, olha só, o imperador romano que estava tentando invadir a cidade grega de Siracusa, ele deixou uma incumbência muito importante para os guardas que estavam ali tentando invadir a cidade de Siracusa. E a incumbência era, vocês vão invadir essa cidade, porém existe lá uma pessoa que vocês não devem matar. E quem é essa pessoa que não deveria ser morta? Arquimedes. Então o imperador romano ele acreditava que esse grego Arquimedes atribuía-se a ele não um conhecimento científico, mas um conhecimento com a conotação de bruxaria, de ocultismo, né, e algo nesse sentido, né? E acreditava-se então que o Arquimedes somaria muito com o Império Romano. Então a incumbência era, vocês vão invadir a cidade, mas não matem o grego Arquimedes. E o que aconteceu? No momento exato em que o Império Romano estava invadindo aquela cidade, diz a história que Arquimedes estava na praia, escrevendo, fazendo algumas contas ali. Eu imagino que deveria ser um período de noite, porque durante o dia ele usava esses espelhos e queimava as caravelas, né? E a primeira coisa que o soldado fez foi matar esse grego que ele encontrou na areia escrevendo, né? Então, ali
naquela praia foi assassinado o grego que marcou aí, né, que trouxe aí os primórdios, né, da hidrostática, que foi o nosso grego Arquimedes. Né? Então Arquimedes ele não era conhecido pelos guardas e eles mataram ele ali em plena praia. Né? Então ele teve esse final muito triste aí. Então essa é uma história muito interessante, que é a história do grego Arquimedes. Muito bem. Dando continuidade então aqui, a gente vai falar agora também da filosofia que surgiu aí na China, que é o Yin e o Yang. Então os chineses eles também deixaram algumas contribuições com alguns conceitos que estão relacionados com a física. Então assim, esses chineses Yin e Yang, eles diziam assim que toda a natureza ela é composta de partes opostas, de antônimos, de coisas que se contrapõem, de forças opostas, do bem, do mal, do branco, do escuro, do alto, do baixo, né? Uma das figuras que estão relacionadas com esse conceito aí, como a gente pode observar, é aquela figura ali que é muito famosa. Nos dias de hoje a gente percebe, né? É um símbolo usado aí por vários pesquisadores, por vários grupos, né? Então essa noção de simetria de dinâmicos de opostos que existem no universo, ela vai existir, ela vai reaparecer aqui no século XX com a teoria quântica associada com o princípio da incerteza de Heisenberg. Então nós estamos no momento falando sobre a física clássica, que foi essa física que surgiu aí nos primórdios, né, da ciência, lá na Grécia, em Roma, né, e depois, quando a gente começar a falar, depois da física clássica, da física moderna, a gente vai falar sobre esse princípio importante, o princípio da incerteza de Heisenberg, e a gente vai ver que fazia, de certa forma, sentido essa filosofia chinesa aqui do Yin e Yang, né? Que são as forças opostas, ok? Dando continuidade aí, vamos falar agora sobre a Revolução Copernicana. Bom, essa imagem que nós vemos aí é a imagem de Nicolau Copérnico, né? Cujo período de vida foi compreendido aí entre 1473 a 1543. Copérnico ele nasceu na Polônia, foi um grande estudioso da astronomia, né? E formulou aí a teoria chamada de heliocentrismo. Então perceba, no passado era muito comum aos cientistas não estudar apenas uma área do conhecimento, eles estudavam várias áreas do conhecimento. Por exemplo, Nicolau Copérnico ele foi matemático, foi físico, estudou também medicina, porém a parte que mais lhe chamava a atenção, a parte que ele mais gostava era a astronomia. Então ele descobriu aí que na realidade essa teoria geocêntrica que dizia que a Terra era o centro do cosmos, a Terra era o centro do universo, ela estava errada. E que o centro desse cosmos, o centro do universo, não era essa Terra, e sim o Sol. Perceba que aparece na literatura clássica, eles dizerem, associado à teoria do heliocentrismo, assim, o Sol ocupa o centro do universo, mas não é bem o universo que ele está querendo dizer. Ele quer dizer que o Sol ocupa o centro do nosso sistema. Hoje nós chamamos de sistema solar, que é o Sol, composto pelos 9 planetas, que vai de Mercúrio até Plutão. Plutão perdeu o status de planeta, mas ainda está lá na sua órbita, né, um planetóide, assim como outros elementos que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea, tá certo? Então, assim, caiu-se por terra essa teoria depois que Nicolau Copérnico, então, descobriu que quem ocupa o centro não é mais a Terra, e sim o Sol. Por quê? Porque o Sol é uma estrela, o Sol ele tem a maior massa, então a partir disso começou a surgir também, né, os estudos que falavam sobre as teorias geocêntricas, né, que então assim, um corpo de massa menor orbita um corpo de massa maior. Mais para frente a gente vai ver que essas deduções matemáticas veio com outro grande cientista, que é Kepler, que fez os enunciados de leis que regem o movimento, e essas leis foram deduzidas mais para frente também por Isaac Newton, né, que também é considerado o pai da ciência clássica. Então a gente percebe que nesse emaranhado, o surgimento do conhecimento, muitas vezes ele pode não ser quantificado, mas depois de um certo tempo ele foi quantificado. Por exemplo, no caso aqui da gravitação,
todo esse movimento, esse período, o formato da trajetória, que até então, com Copérnico, acreditava que eram trajetórias circulares. Mas depois, com o advento de Kepler, Kepler já mostrou que essas trajetórias não eram mais circulares. Então, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. E o Sol ocupa um desses focos da elipse. Então, o Sol ele não está no centro da elipse, ele está em um dos focos da elipse. Então, perceba. Então, Nicolau Copérnico, ele acreditava nesse heliocentrismo. Então, o que diz aí o heliocentrismo? Então, o heliocentrismo diz que o centro da Terra não é o centro, a Terra não é o centro do mundo ou do universo, mas sim o Sol, tá certo? Então, basicamente, esse é o conceito, né, que do heliocentrismo que foi trazido aí para nós por Nicolau Copérnico. Então, para muitos historiadores, a Revolução Copernicana se consolidou apenas um século depois, com as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei e as leis dos movimentos planetários que foi proposta por Johannes Kepler. Então, perceba, nessa época, olha que aspecto interessante, na época de Nicolau Copérnico, não se havia criado ainda os telescópios, que são instrumentos para se fazer observação de longo alcance. E isso só foi criado, inventado a posteriori, com o advento de Galileu Galilei. Depois veio Johannes Kepler, que foi quem conseguiu quantificar o movimento dos planetas, né? Porém, a teoria dele não foi colocada em xeque. Está certo. De fato, o nosso sistema possui como centro o Sol e não a Terra, tá certo? Bom, dando continuidade aí, a gente agora entra na parte final desse primeiro vídeo, que é a física clássica. Então, veja bem, pessoal, a nossa física clássica, ela tem como pai o britânico Isaac Newton. Então, Isaac Newton é considerado como o pai da física clássica. Isaac Newton ele tem uma história muito interessante, a sua contribuição ela foi consolidada depois que ele descobriu as leis que regem o movimento, a lei da gravitação, né? As 3 leis da dinâmica, que nós chamamos de leis de Newton, a gente viu isso em Física Geral 1, que é a lei da inércia, a lei da força resultante, diz que essa força resultante é proporcional à massa do corpo pela sua aceleração, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Então, esse britânico chamado Isaac Newton, ele é o pai da nossa física clássica, né? Então, assim, além das suas contribuições na dinâmica, ele também fez importantes contribuições. Então, por exemplo, foi Isaac Newton quem descobriu que a luz branca não é uma luz monocromática, e sim uma luz policromática, que vai lá do vermelho ao violeta, né? Então esse é o nosso pai da ciência clássica, o pai da física clássica, Isaac Newton. Muito bem, pessoal, então chega-se ao fim a gravação nessa nossa primeira parte. Nós vamos gravar outras videoaulas para vocês, mostrando aí um pouquinho, né, sobre a história da física. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.